Estamos cada vez mais em clima natalino, e se tem alguém que não tá tão assim é o Endrick. Ele pode até estar em relação à família dele dentro de casa, mas fora desse círculo, convenhamos, ele se mostra infeliz. Um momento preocupante está vivendo o Endrick no Real Madrid, gerando cada vez mais debate. Com o Vinícius Júnior foi assim também, mas o Endrick ficou mais uma vez no banco de reservas e certamente isso não o agrada. Na vitória do Real Madrid por 4-2 sobre o Sevilla em La Liga, Endrick acabou novamente tendo que amargar o banco em que estava. O Real voltará em campo em 2025. Os atuais campeões de La Liga e da Champions terminaram o ano por sua vez na segunda posição da Liga Nacional, atrás do Atlético de Madrid e à frente do rival Barcelona. O momento do garoto Endrick no Real foi debatido nas redes sociais por fanáticos em meio aos números do jovem desde que ele foi contratado pelo Real e desde a primeira vez que atuou como titular diante do Lille pela Champions League. Desde então foram 15 jogos por todas as competições, mas não foram realmente 15 jogos se levarmos em conta a minutagem, já que foram dentre esses 15 jogos, 51 minutos deles dentro de campo. Nesse período o Endrick não foi titular em nenhuma partida com o Ancelotti, e na ocasião contra o Lille ele só foi titular, porque na época nomes como Mbappé estavam fora. Alguns torcedores citaram Vinícius Júnior como uma forma de pedir paciência para a evolução do camisa 16 do Real Madrid, uma vez que o atual melhor jogador do mundo teve dificuldades no começo da sua trajetória pela Espanha. Para alguns torcedores, Endrick acabou de chegar. Com Vinícius, Rodrigo e outros foi assim também. Em 2025, tanto o Endrick quanto pessoas que cuidam do jogador esperam mais chances no clube merengue sob o comando de Ancelotti. O próprio Ancelotti teria prometido a Endrick que essa oportunidade chegaria para o garoto. Uma saída está descartada na janela de inverno, apesar, claro, do interesse de clubes como Roma e Juventus do garoto. O Endrick soma 2 gols com as cores brancas e uma assistência só. Esses feitos foram realizados assim que o jovem chegou ao futebol europeu. Desde então ele segue trabalhando para melhorar seus números. E falando em Real Madrid, os galácticos não param. O Real entrou em contato com N'Golo Kanté, amigo de Kylian Mbappé, e acordo depende de apenas duas questões. O volante francês vê a Europa com bons olhos em 2025. Certamente você lembra do Kantézinho, ele mesmo tão carismático e um cara tão bom de bola, muitas das vezes sem mídia e até subestimado. Fato é que o Real está interessado no Kanté, ex-jogador do Chelsea e atualmente jogando na Arábia, com as cores do Al Ittihad, atual líder da Liga Saudita de Futebol. A informação é do portal espanhol El Gol Digital. Ancelotti entende que é preciso reforçar o sistema de meio campo para o decorrer da temporada no Real Madrid, já que ele percebe que a equipe merengue está um pouco menos sólida do que deveria. Além disso, a fase atual de Tchouaméni, jogador francês do Real Madrid também, vem gerando dúvidas nas ideias do italiano sobre a permanência e manutenção do próprio Tchouaméni. Kanté recebeu os primeiros contatos do clube merengue, tudo apenas inicial. O Manchester United também está interessado, uma vez que o francês entende que seria viável voltar à elite do futebol europeu. O grande ponto para os clubes é convencer o Al Ittihad a vendê-lo a partir de janeiro de 2025. Além disso, o Real Madrid ainda precisa convencer o Kanté a aceitar o projeto, visto que o francês chegaria ao time de Ancelotti para brigar por posição, diferente do que seria na Inglaterra com o Manchester United. Ancelotti entende que a chegada de N'Golo Kanté ajudaria no desempenho sem a bola do Real Madrid, uma vez que o francês é conhecido por ser um grande volante de marcação, capaz de cobrir espaços dentro de campo. O maior ponto da crítica da equipe de Ancelotti está no processo sem a bola. Na temporada de La Liga, por exemplo, diferente de anos anteriores, o Real Madrid vem sofrendo bastantes gols, o que gera grandes dúvidas no elenco. Kanté então seria contratado para resolver tais problemas na equipe do comandante italiano. Kanté surge como uma boa opção merengue devido ao baixo custo que tem. Aos 33 anos de idade, o valor de mercado do atleta é de 7 milhões de euros. O contrato vai até junho de 2026. Há outros nomes que estão sendo monitorados, claro, pela equipe merengue no mercado da bola. Ancelotti já deixou claro a Florentino Pérez que prioriza por um meio-campista de marcação. A janela, vale frisar, abre no mês de janeiro. Vamos agora para a situação de um jogador que passou muito tempo no imbróglio envolvendo apostas. O jogador Sandro Tonali, por estar envolvido na mesma especulação que envolve Lucas Paquetá, acabou ficando alguns meses fora dos gramados, para não dizer um ano, né? E a situação de Tonali, o italiano, no Newcastle, se tornou um tema de especulação à medida que a janela de transferências
transferências de janeiro se aproxima. Com rumores circulando sobre seu futuro, há indícios de que 2025 poderá ser o ano em que o clube de Turnside se despede do talentoso meio-campista italiano. A crescente incerteza em torno da sua permanência levanta questões sobre o que pode acontecer nas próximas janelas que virão. De acordo com informações do portal Give Me Sport, Tonali estaria buscando uma mudança de ares. A possibilidade de sua saída parece aumentar cada vez mais, especialmente para o verão europeu. Embora o jogador tenha chegado ao Newcastle em 2023, a insatisfação com seu desempenho e a adaptação ao novo clube podem estar pesando em sua decisão. O que se observa é uma tendência de que, se deixar o Newcastle, isso ocorra mais tarde ao invés de agora. O Newcastle garantiu a contratação de Tonali na época junto ao Milan, oferecendo um contrato de 5 anos que se estende até 2028. O clube desembolsou cerca de 70 milhões de euros à época, aproximadamente 450 milhões de reais, além de possíveis bônus para assegurar os serviços do atleta. Desde então, a expectativa em torno de sua capacidade de contribuir para o time tem sido alta. No entanto, um desempenho inconsistente pode estar levando a repensar sobre seu futuro. Apesar dos rumores de saída, o Newcastle não está disposto a considerar qualquer proposta por Tonali em janeiro, principalmente devido ao seu recente bom desempenho. O meia se destacou ao marcar 2 gols, ajudando sua equipe a avançar para as semis da Carabao Cup. Essa performance não apenas solidificou sua importância na equipe, mas também chamou a atenção de clubes como a Juventus, que demonstram interesse em sua contratação. Além da Juve e o Paris Saint-Germain, o conhecido PSG também pode estar de olho em Tonali. A La Gazzetta dello Sport noticiou que o clube francês está novamente avaliando a possibilidade de contar com o meio-campista. Ele parece não estar se adaptando completamente a Newcastle. A pressão por resultados e a intensa competição na Premier League podem estar atrapalhando seu desempenho. A confirmação do desejo de Tonali de deixar o Newcastle foi reforçada pela Sky Sports Switzerland, que também identificou a Juventus como um concorrente significativo na disputa pela sua assinatura. Isso indica que, independentemente de seu desempenho atual, o jogador pode estar buscando uma nova oportunidade em um ambiente que considere mais favorável ao seu jogo. E de Tonali vamos para Arda Güler, que tem ótima notícia no Real Madrid e dá resposta para Florentino Pérez. O canhoto de 19 anos teve prêmio após se destacar em 5 partidas. Nos últimos meses, desde a janela de transferências do verão europeu, o canhoto de 19 anos passou a ser especulado fora do Real por conta dos poucos minutos recebidos pelo técnico Carlo Ancelotti. O Güler, que foi comprado por 20 milhões de euros, na época 107 milhões de reais, teve motivo além do Natal e do Ano Novo agora para poder celebrar. O turco recebeu o prêmio de melhor jogador sub-23 de La Liga em dezembro. Essa é a resposta que a diretoria precisava para ter certeza que valeu o investimento no cara. No último mês de 2025, as coisas parecem ter mudado para Güler. São 5 jogos disputados por ele sob o comando de Ancelotti, com 1 gol e 2 assistências, a média é de 46 minutos por duelo. Ancelotti nunca prometeu mais minutos para Arda Güler e Endrick. A situação do brasileiro, como eu já falei atrás, é tema de debate entre várias pessoas. E se no Real Madrid ainda há dúvidas sobre o valor de Arda Güler, na Turquia o cenário é bem diferente. Titular da seleção, ele tem 6 jogos em 2024, com 1 gol e 1 assistência. O jovem é uma das principais promessas do país nos últimos anos que vem, e um talento revelado pelo Fenerbahçe ao futebol mundial. A tendência é que ele siga crescendo nos próximos meses que virão pela frente. Alvo de Barcelona e Manchester City, o Kimmich tem um ultimato do Bayern de Munique para definir o seu futuro. O jogador ainda não definiu onde vai jogar a próxima temporada. Não é de hoje que a diretoria do Bayern quer resolver a situação de um dos principais jogadores dos últimos tempos da equipe do Bayern. E também um dos queridinhos de Vincent Kompany, o meio atacante Joshua Kimmich. A diretoria sabe muito bem que o jogador tem chamado a atenção de outros clubes no mercado da bola, como por exemplo o City de Guardiola e o Barcelona de Hansi Flick. Mas sem respostas, parece que a paciência dos dirigentes do clube alemão chegou ao fim. De acordo com informações do jornalista Florian Plettenberg do portal Sky Sports, o clube deu um ultimato e exige uma resposta. Isso porque o jogador segue indeciso sobre seu futuro por aí. Por mais que o diretor do clube tenha indicado um avanço para a renovação, nada foi assinado ainda. O Manchester City gostaria de contratá-lo na janela de janeiro, e como a dúvida para definir seu futuro ainda persiste, os clubes já querem buscar mais informações. Kimmich possui contrato com o Bayern de Munique até junho de 2025, ou seja, restam apenas 6 meses para o término do seu contrato, com ele podendo conversar com outros clubes. Segundo o portal Sport, o clube chegou a pedir para que ele reduzisse o seu salário, o que não o convenceu. Por isso parece que ele estaria disposto a ouvir outras propostas. Com o City e Barça de olho em seu futebol, Kimmich vem
adiando seu futuro, mas isso deve mudar, já que janeiro deve ser um mês fundamental para ele tomar enfim uma decisão. E após falarmos de Bayern de Munique, vamos pro Corinthians. O clube está com o objetivo de contratar pelo menos um nome de peso por temporada. Alguns nomes de peso estão sendo ligados ao clube nas últimas semanas. Sérgio Ramos, zagueiro que defendeu o Real, está sem clube, é um dos nomes que está na lista de desejos da diretoria, porém os salários seriam muito altos. E com o Paul Pogba não seria diferente. O meio-campista francês é outro desejo da diretoria e, segundo informações da UOL, o clube encontrou um novo patrocinador para arcar com os altos valores. Essa parceira que a diretoria já encontrou passou pela aprovação e teve o aval do departamento jurídico, que vai bancar com metade do valor. Supostamente, a Esporte da Sorte, patrocinadora master do clube paulista, iria contribuir com 2 milhões de reais para os vencimentos dos pagamentos de Pogba. Agora os dirigentes se preparam para formalizar uma proposta pelo jogador de 31 anos. Nos últimos dias, o Pogba chegou a ser especulado ao Manchester City, mas segundo o jornalista Fabrício Romano, ele não esteve nem em negociações com o time comandado pelo técnico Pep Guardiola. O Pogba é um jogador livre e está pronto para ingressar em um novo clube a partir de janeiro, portanto só poderá entrar em campo a partir de 1º de março, já que foi suspenso por doping. Seu último clube foi a Juventus da Itália, onde esteve por 3 temporadas, mas atuou somente em 12 jogos, sem gols marcados ou assistências anotadas ali. Vitor Roque recebe proposta de 127 milhões de reais para jogar no Brasil, diz jornalista. O brasileiro está emprestado ao Real Betis pelo Barcelona, que pagou 40 milhões de euros pelo atacante. Emprestado pelo Barça, o Roque joga atualmente na equipe, que consagrou nomes como o brasileiro Denilson Show, mas pode voltar ao futebol brasileiro em janeiro. Isso porque, de acordo com Diego Firmino do canal do Porco, o Palmeiras enviou uma proposta de 20 milhões de euros pelo Tigrinho. O atacante brasileiro de 19 anos revelou recentemente que pensou em voltar ao Brasil, depois que as coisas não deram certo no Barcelona. Além de não ter conseguido seu espaço no Barça, o Vitor Roque foi emprestado para desafogar a crise financeira do clube catalão, que encontra dificuldades para inscrever jogadores. Vitor Roque passou por Cruzeiro e Atlético Paranaense no Brasil. Ele foi contratado pelo Barcelona em julho de 2023 por 40 milhões de euros. Seus números pelos béticos refletem um desempenho irregular, 6 gols e uma assistência em 22 jogos. O Palmeiras está agressivo demais no mercado da bola e está perto de fazer a maior janela de transferências de sua história. Depois de anunciar a contratação de Facundo Torres do Orlando City, o Verdão está prestes a fechar com Paulinho do Atlético Mineiro e tem interesse em Andreas Pereira do Fulham, além de Matheus Pereira do Cruzeiro. O Facundo custará inicialmente 11 milhões de dólares, sendo uma das contratações mais caras da história do clube. Para ter o Paulinho, o Palmeiras pagará 18 milhões de euros mais 900 mil euros de mecanismo de solidariedade. Além disso, 2 jogadores serão repassados ao Galo. Essa será a compra mais cara da história do clube paulista. Sobre o Andreas Pereira, o Fulham já recusou propostas que rondaram 25 milhões de euros pelo meio-campista Andreas, o mesmo valor que o Cruzeiro pede por Matheus Pereira. Se organizar direitinho, o Palmeiras pode fazer excelentes contratações. E aliás, falando em Palmeiras, outro que foi especulado chama-se Canóbio. O atacante uruguaio está frustrando os porcos e aceita jogar em gigante da Champions, diz jornalista. Pois é, nunca imaginaríamos que o jogador seria especulado no Milan após cair para a Série B, mas é porque o Canóbio realmente foi acima da média e não teve culpa do desastre que terminou a temporada do Atlético Paranaense. O então jogador do Atlético deixará o clube paranaense na próxima temporada. Segundo Wilson Mendes, jornalista uruguaio, Agustín Canóbio acertou a ida para o Milan da Itália. Assim, o atacante de 26 anos deve chegar ao futebol italiano, podendo disputar a Liga dos Campeões a partir do próximo ano. Em contrapartida, Raíssa Simplício do Gol Brasil afirmou que mesmo que o jogador tenha sido oferecido ao Milan, a negociação ainda não tem sido concretizada, por isso a situação pode mudar. De maneira geral, o Boca Juniors foi também um dos grandes interessados em Agustín Canóbio. Os argentinos, assim como River Plate, fizeram esforços para contratar o destaque do futebol do Uruguai. Canóbio tinha contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 26 e, segundo o portal O Gol, o jogador está avaliado em 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais. Os valores envolvidos no negócio com o Milan não foram divulgados oficialmente. Ao total, Canóbio disputou 50 jogos com 9 gols e outras 8 assistências. O jogador foi convocado por Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia e recebe 2 oportunidades, onde atuou em apenas 46 minutos e concedeu uma assistência. Por outro lado, o bom desempenho na terceira temporada com a camisa do Furacão não evitou o rebaixamento. Os paranaenses somaram 42 pontos após 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas, que culminaram no rebaixamento fatal. O Marcus Rashford realmente deixará o Manchester United.
e o Al-Ahly quer o craque do time para assumir a vaga de Roberto Firmino. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Talksport, o Al-Ahly tem grande interesse na contratação de Rashford. Os sauditas avaliam apresentar uma oferta pela sua chegada nas próximas semanas, segundo a fonte. O ponta esquerda do Manchester United não está sendo relacionado pelo técnico Ruben Amorim e pode estar vivendo seus últimos momentos dos Red Devils. Insatisfeito com a falta de minutagem, o atacante busca novos ares para a sequência da temporada. Diante disso, o gigante saudita resolveu entrar na parada e demonstrar seu interesse no ex-jogador da seleção inglesa. A diretoria acredita que ele seria um jogador de impacto imediato no plantel. No entanto, o clube ainda não apresentou nenhuma proposta e dá como prioridade uma aquisição do egípcio Mohamed Salah. Além disso, eles também enfrentam a concorrência de Al-Qasdia e Al-Ittihad. E Rashford viria justamente para, adivinhe, substituir a ausência de Roberto Firmino, especulado agora no Flamengo. Pois é, o Mengão, clube de alta popularidade e grandeza no Brasil, chegou a demonstrar interesse por Roger Guedes como primeira opção, mas a escolha está em debate internamente. O Firmino se tornou opção. Apesar de não haver negociações em andamento, o jogador entrou para a pauta rubro-negra. Conforme noticiado pelo jornalista Júlio Miguel Neto, o craque estaria negociando sua rescisão contratual com o clube saudita. Firmino tem contrato até 26 com o clube e um salário anual de 22 milhões de euros. O jogador não está feliz na Arábia e já tem rumores sobre sua saída desde a janela de transferências passada. Caso ele considere realmente a liberação e consiga, ficaria livre para assinar com qualquer outro clube. O Mengão não precisaria embolsar nenhuma quantia para o Al-Ahly. As partes ainda estão negociando rescisão. A escolha para a posição necessita de certa urgência no time da Gávea. Afinal, além da saída do Gabigol, Pedro segue em recuperação com previsão de retorno para maio e Carlinhos foi suspenso pelo STJD por 30 dias. Na temporada, Firmino entrou em campo 19 vezes, marcando 6 gols, além de 3 assistências. Em 8 anos de sua carreira, atuou pelo Liverpool, onde foi multicampeão com 7 títulos conquistados lá. Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa América de 2019, além de disputar uma Copa do Mundo. Convenhamos que pro nível brasileiro, eu acho que o Firmino sobraria. Mas eu não sou o dono da verdade. O que é que você pensa? Qual a sua opinião? Você conhece ele, né? Você conhece esse cara, eu tenho certeza. Você sabe a comemoração dele, você sabe quem ele é, mas talvez nunca imaginou ele jogando aqui no futebol brasileiro. O São Paulo pode fazer a mesma coisa que fez com o Rames Rodrigues lá atrás e pode simplesmente trazer outro jogador que jamais imaginávamos vestir a camisa de qualquer clube do Brasil. É o São Paulo. E o São Paulo pode ir atrás de Dybala. O São Paulo já deu início ao planejamento para a próxima temporada e apesar de buscar manter a mesma base para o ano que vem, a diretoria se prepara para realizar alguns ajustes nesse elenco e a venda de jogadores se tornou uma medida estratégica. Com o objetivo de equilibrar as contas e reduzir a folha salarial, o clube trabalha inclusive com a possibilidade de negociar alguns de seus jogadores. A partir de 2025, o tricolor terá restrições significativas para aumentar suas dívidas. Isso será possível graças à aprovação do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios do São Paulo. Entre as medidas previstas, o fundo estipula um limite para investimentos no futebol, principalmente em relação às atuais dívidas que o time vem contraindo. O Paulo Dybala, campeão da Copa de 2022, está atualmente na mira do São Paulo, mas para contratá-lo, o clube paulista terá de lidar com um salário extremamente alto. De acordo com informações do Capologgi, plataforma especializada na parte econômica do futebol, o atacante argentino recebe cerca de 7 milhões de euros por temporada, um valor que coloca sua remuneração entre as mais altas do futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Rafael Reis, o salário de Dybala supera os salários de grandes nomes do futebol brasileiro, inclusive o próprio Depay. O salário de Depay chega em cerca de 3 milhões de reais mensais, valor que é parcialmente bancado pelo patrocinador, a Esportes da Sorte. Um detalhe que chama atenção é o fato de que o valor que Dybala recebe anualmente supera até o salário do Abel Ferreira e é o técnico profissional de futebol mais bem pago da América do Sul. Caso o São Paulo realmente queira contar com Dybala atualmente na Roma, será necessário fazer uma negociação bem sucedida que envolva não apenas o valor da transferência, mas também uma grande adaptação salarial, situação que pode afastar o jogador do Morumbis. Diante desse cenário, o tricolor paulista terá de decidir entre oferecer um salário nunca antes visto no futebol brasileiro ou tentar convencer o argentino a aceitar uma redução considerável em seus rendimentos. Ambos os cenários tomam uma negociação complicada, principalmente tendo em vista os desafios financeiros enfrentados pelo clube. Luís Dias do Liverpool quer jogar no Barcelona em acordo milionário e surpreendente. O acordo entre as partes é considerado milionário.
e acima de tudo surpreendente. A informação é do jornal Antena Deportes da Colômbia. Essa não é, vale lembrar, a primeira vez que Luis Dias demonstra interesse de jogar no Barcelona. No começo dessa temporada, o atleta, junto com seu pai, que revelou que sonha em vê-lo na Catalunha, tentou um acordo para o clube espanhol. O Barça tem interesse em Lúcio Dias, mas o maior problema está na parte financeira. O camisa 7 é muito caro. Além disso, o Liverpool não tem a intenção de perder um de seus melhores jogadores. Nos bastidores, o atacante vem travando as tentativas do Liverpool para uma renovação de contrato que busca valorizar o atleta. Esse movimento causou uma grande surpresa no clube vermelho. Todos em Anfield gostam do futebol de Dias. Dos 11 titulares do Liverpool, Luis Dias tem um dos menores salários. Desde que foi contratado junto ao Porto há alguns anos, os Reds nunca deram uma valorização contratual para o camisa 7. Dias tem um salário de apenas, entre aspas, 55 mil libras por semana. Esse montante significa que o jogador ganha menos que atletas que são reservas do time de Arne Slot, como o próprio Darwin Núñez. Barcelona, diferente da posição meses atrás, ainda não definiu se tentará ou não contratar o Lúcio Dias. O motivo ainda é o mesmo, o valor de mercado que bate na casa de 85 milhões de euros. Dias defende as cores do Liverpool desde 2022. Nesse período disputou 120 jogos, marcou 33 gols e realizou 16 assistências. Nessa temporada com o Slot, ele vive o seu melhor momento pelo clube. Fico muito satisfeito que tenhamos terminado mais um vídeo de mercado da bola. Se inscreva no canal, deixa seu like e claro, eu vejo você no próximo vídeo, sempre recheado de novas informações. Até a próxima, vamos viver o futebol como sempre, seja em época de Natal, Ano Novo ou qualquer que seja. Valeu!